O caso do inspetor indiano que mandou esvaziar um reservatório para recuperar um celular ilustra bem o funcionamento do Estado. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Donda, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. O que você faria se o seu celular caísse dentro do reservatório de uma represa? Se você respondeu que ficaria com muita raiva e depois compraria outro celular e tomaria mais cuidado com ele, parabéns, você é uma pessoa normal. Agora, se você for desprovido de inteligência e de bom senso e respondeu esvaziaria o reservatório para pegar meu celular de volta, parabéns, você reúne todas as condições necessárias para ser um burocrata do governo da Índia. Esse estranho e inusitado caso aconteceu nas proximidades do reservatório da represa Paraklop, na Índia. Poucos dias atrás, o inspetor de alimentos Rajesh Vishwas, de 32 anos, um oficial do governo indiano, fazia um piquenique com seus amigos nas proximidades da represa quando o inusitado aconteceu. Seu celular caiu dentro do reservatório enquanto ele fazia uma selfie. Na certa, Rajesh ficou com muita raiva. Afinal de contas, tratava-se de um celular Samsung Galaxy S23 Ultra, que custa uns R$6.000 aqui no mercado brasileiro. Qualquer pessoa com o cérebro funcional daria a questão por encerrada e arcaria com o prejuízo do próprio descuido. Porém, estamos falando de um burocrata estatal, então a coisa é um pouco diferente. O inspetor pediu aos moradores da região que mergulhassem no reservatório para tentar recuperar o celular, mas a tentativa se mostrou inútil. O burocrata, então, teve a brilhante ideia de contratar uma bomba movida a diesel para esvaziar o reservatório, a fim de recuperar seu precioso celular. A bomba foi contratada e o reservatório foi esvaziado, nada menos que 4 milhões de litros d'água, quantidade suficiente para irrigar mais de 600 hectares de terra. Quando o celular foi enfim recuperado, o óbvio foi percebido pelo genial inspetor indiano. O aparelho estava imprestável, ou conforme apontou a investigação que se seguiu ao caso, quebrado para além do reparo. A coisa foi tão absurda que o Estado indiano não teve alternativa. Rajesh foi submetido a um processo disciplinar que terminou por suspendê-lo de suas funções, além de colocá-lo sob vigilância. O inspetor também recebeu uma multa de 53 mil rúpias indianas por desperdiçar água, que é um bem muito precioso, especialmente na Índia, que possui regiões que sofrem com secas rigorosas. Em sua defesa, Rajesh afirmou que seu interesse em recuperar o celular se deve ao fato de que o aparelho continha dados confidenciais do governo indiano e que, portanto, deveria ser recuperado. É claro que alguém poderia se perguntar, se os dados do telefone eram tão sigilosos e importantes, por que levá-lo a um piquenique? De qualquer forma, o inspetor afirmou que um oficial superior havia autorizado a drenagem de um pouco de água para um canal próximo, algo que poderia beneficiar os agricultores da região. Não é possível saber pelas informações se Rajesh considera 4 milhões de litros pouca coisa. O caso se tornou notório porque a drenagem da reserva chamou a atenção dos jornais locais, e aí a coisa se espalhou rapidamente. Dada a repercussão do caso, o inspetor foi punido pela sua ação, muito criticada por políticos e por seus superiores. Um deles afirmou, por exemplo, que o funcionário drenou litros de água no calor do verão para encontrar seu celular, o que não é aceitável. Ele bombeou água sem procurar permissão formal. Rajesh, por sua vez, afirmou que sua punição é exagerada. Pois é. Por mais absurdo e até cômico que esse caso seja, ele nos ajuda a ter uma noção geral do real funcionamento do Estado. As traquinagens de Rajesh, o funcionário público deslumbrado, ilustram muito bem a real serventia da máquina estatal. Todo esse aparato formado por ministérios, órgãos burocráticos e muitos cargos bem remunerados não existe para servir à população que custeia essa máquina. Esse aparato existe pelo motivo contrário, para ser servido
exercido por essa população, de maneira que os funcionários terminam por se considerar verdadeiros reis na Terra. A coisa fica ainda pior quando levamos em conta que muitos desses funsas são tão ou menos inteligentes que Rajesh. O Estado é formado por castas de privilegiados, em menor ou maior grau, desde cargos com salários mais modestos e de pouco poder, até cargos que possuem atributos que lhes permitem influenciar de forma profunda as nossas vidas. O que une todas essas diferentes castas é o poder que elas possuem sobre nós, meros mortais. Até mesmo um funcionário de baixo escalão pode impor sua vontade sobre aqueles que não pertencem à máquina estatal. Ele pode, por exemplo, mandar esvaziar um reservatório de água que abastece toda uma região, um flagrante abuso de poder, mas abusos como esse são algo muito recorrente. No desejo de satisfazer suas necessidades, esses burocratas desprezam totalmente aquilo que o Estado, supostamente, deveria proteger e defender. O Estado é geralmente tratado como um protetor da natureza. Contudo, tragédias ambientais de toda a espécie podem ser atribuídas justamente à ação do Estado. E os exemplos vão desde o desperdício de 4 milhões de litros d'água para recuperar um celular até a total destruição do mar de Aral por parte do governo soviético. O mesmo pode dizer-se a respeito do povo. O Estado supostamente deve proteger a população. O que vemos na prática, contudo, é o total prejuízo do povo em favor de interesses mesquinhos ligados à casta privilegiada. A coisa vai muito mais além e se aplica a todas as áreas do Estado. Afinal de contas, a máfia estatal é bancada pelos impostos, que são roubados da população, ou seja, a própria existência do Estado representa uma exploração do povo em favor de um grupo de privilegiados. Uma infinidade de recursos é deslocada do setor produtivo da sociedade para ser desperdiçado em salários e penduricalhos para cargos de alto escalão. Parlamentares e juízes levam vidas de nababos às custas do povo, que é obrigado a pagar essa conta. Em outras ocasiões, o Estado parasita a sociedade para desperdiçar recursos em coisas como obras públicas completamente inúteis. Estradas que ligam o nada a lugar nenhum desapropriam moradores, gastam fortunas arrecadadas com impostos e causam impactos ambientais. Contudo, seu benefício é nulo, inexistente, pelo menos para a sociedade. A única razão dessas coisas existirem é a satisfação da vontade dos burocratas estatais de seus amigos, os empreiteiros que lucram alto às custas de toda a sociedade. E se for do interesse do chefe da máfia estatal, mesmo uma guerra completamente inútil e absurda poderá ser iniciada. Países pacíficos serão agredidos, vidas serão perdidas, recursos serão desperdiçados, tudo em nome dos interesses do mafioso estatal. Não importa se esse objetivo é estúpido e desnecessário, o Estado tem o poder de impô-lo à população e de infligi-lo ainda a outros povos. Não importa se estamos falando de uma represa esvaziada para recuperar um celular que obviamente já estava estragado, ou de uma guerra criminosa e sem sentido iniciada por ordem de um ditador. No cerne de tudo isso está o mesmo agente causador, o Estado, com seus interesses mesquinhos e seu poder de obrigar a sociedade a bancar suas aventuras. Rajesh Vishwas é um exemplo perfeito do funcionamento do Estado. Para conseguir um objetivo seu, diga-se de passagem, completamente estúpido, ele prejudicou toda uma cidade e desperdiçou uma grande quantidade de recursos. Poucas coisas representam tão bem a forma maligna como o Estado funciona e como ele parasita a sociedade em benefício próprio. Quando você estiver minimamente inclinado a acreditar que o Estado tem alguma serventia real, lembre-se do caso do inspetor indiano tapado que esvaziou uma represa para recuperar seu celular. Certamente, isso vai lhe ajudar a recobrar sua consciência. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!